Olá, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Rafaela Alves. E a você que está aí assistindo esse vídeo, eu deixo aqui o meu muito obrigado, a minha gratidão. E hoje eu quero te convidar a refletir aqui comigo sobre cuidado com o que falas hoje, para não ser falado amanhã. Você já pensou nisso? Sabe, muitas vezes a gente se depara com pessoas, às vezes você mesmo, né? Fala alguma coisa assim, sem pensar. E às vezes, assim como, por exemplo, há pessoas que fazem fofocas e acham que aquilo tá certo e não tá, né? Porque você não pode falar o que você não sabe, o que você não viveu. E nos dias atuais as pessoas estão com tanta sede, né? Porque querem saber o que o outro faz, o que ele tá fazendo, o que deixou de fazer e não vivem suas vidas. E às vezes inventam mentiras e calúnias e ofendem. Ofendem com coisas que não sabem, colocam apelidos, fazem bullying e tratam as pessoas como se fossem nada, apenas pela fama, pela ganância, ou para parecer que elas entendem sobre a vida do outro, mas não sabem nada, e acabam destruindo a pessoa, né, o ser. Mas na verdade o que você está fazendo, contando uma mentira, né? E quando você faz isso, isso vira uma bola de neve, porque ninguém deve fazer aquilo que não sentiu na pele, não é mesmo? Por exemplo, se você fala sobre alguma coisa, sobre alguém, uma determinada pessoa, e você não viveu aquilo, como é que você está fazendo isso? Você já está errado, você não está certo, porque não é certo, não é uma coisa digna. Inventar mentiras e fazer ofensas contra o outro, fofocas, só para conseguir algum minuto de fama, ou para destruir o outro, assim, ou pelo dinheiro, né? Porque muita gente faz isso. E até no dia a dia, às vezes você se depara com pessoas que fazem fofoca do outro, mas não sabem a história dela, ou não viveram aquela história. Porque ninguém pode falar do outro se não viveu aquela história, não é mesmo? E às vezes, se você viveu, você pode falar a sua experiência, mas você não pode fazer a do outro, porque cada ser humano tem a sua própria experiência e o seu próprio viver e testemunho do que viveu. Então, são casos diferentes. Cada um viveu na pele aquilo. E só quem vive na pele sabe o que sentiu e o quanto doeu, o quanto foi ferido, né? Porque muitas vezes isso acontece. Sejam, por exemplo, situações em escola. Quando as crianças são pequenas e sofrem bullying, às vezes ganha um apelido que ela não gosta, seja porque ela gosta de comer, ou seja porque ela não se encaixa no perfil das outras crianças que ficam ali, às vezes cada grupinho, porque as crianças gostam de fazer assim, né? Fazem parte de um grupo. E aquela criança que não se faz parte, não se encaixa ali, ela é deixada de lado e ela sofre bullying, ela sofre. E às vezes ela não conta, ela se sente triste, guarda pra ela aquilo e ela não sabe por que ela é ofendida, ou por que isso, ou por que fazem isso com ela. Mas ela guarda e às vezes cresce e às vezes nunca disse isso a ninguém, não é mesmo? Isso acontece muito. E os pais às vezes não perguntam, porque, na verdade, os pais devem sempre, né, acompanhar o que seus filhos estão fazendo na escola desde pequenininho, né? Crie esse hábito com ele. Se você tem um filho aí desde pequenininho, pergunte para ele como foi o dia dele, o que ele fez, o que ele aprendeu, o que, que ele gostou, o que, que ele sentiu, como foi o dia dele todos os dias. Mas não faça isso um dia ou outro, não, faça sempre, porque não é só porque você é o pai, mas porque você tem amor. E o amor vem da onde? Tem que ser gerado de quem? De quem está ali no convívio, né? Seja você o responsável pelo seu filho, não importa. Se você é responsável por uma criança, se você está ali no convívio dela todos os dias, ensine o que é bom para ela sempre. E ela não jamais vai esquecer, pode ter certeza. Ela será um adulto maravilhoso. E isso agrada a Deus, e isso agrada a você também, que vai se sentir pleno, vai se sentir em paz, porque você tem uma missão. E se você conhecer alguém que tem um filho, ou uma pessoa que pensa em ter um filho, diga isso a ele, né? Que o amor maior que uma criança, que um adulto vai ter, vai ser ensinado ali quando é criança. Não importa se você gerou, se você é o pai que adotou, mas se você é aquele que deu amor, é você aquele responsável que vai se sentir feliz lá no futuro e que já está aí agradando a Deus e fazendo muito, porque criança é uma joia rara, né? E como eu estava dizendo aqui, no caso de quando as crianças sofrem bullying e são tratadas com diferenças entre os coleguinhas, e aquilo vai crescendo na pessoa, né? E às vezes você não sabe o que está acontecendo, e o pai não pergunta e não entendeu, que às vezes uma ofensa vai gerar algo nela para sempre. E então participe disso, né? Sempre pergunte, porque às vezes isso machuca muito e as pessoas não entendem. E às vezes colocam apelidos e falam mal do outro, fazem.
fofocas e isso destrói o ser humano. E às vezes por ganância, não é mesmo? Porque o que você está falando hoje é uma inverdade, pode ter certeza que ela vai voltar para você essa inverdade. É de você que vão falar amanhã, é você que vai ser falado pelas inverdades que você está dizendo, pelas mentiras, pelas fofocas que as pessoas fazem, que é uma fofoca. É um disse-me-disse, né, que vai aumentado como um telefone sem fio, que vai passando de um, vai passando para o outro, vai passando para o outro, que vai só aumentando aquilo e que vai trazer no final o quê? O que você vai ganhar com isso? Nada. Porque vai parecer que você é vazio, né? Ou a pessoa que você conhece, ou alguém que faz isso, ela é vazia, porque no lugar de cuidar das coisas dela, está vivendo a vida dela, ela está vivendo a do outro e deixando as coisas que ela podia estar aprendendo, de ler um livro, de fazer alguma coisa útil, útil para ela mesmo, né? Como ser humano, porque a vida é muito breve e cada minuto que você perde aqui com coisas vazias é uma tristeza que você vai ter depois, porque é um arrependimento, né, do que você não viveu, de uma história que você não pode ter, porque se fechou para coisas vazias, com futilidades e não percebeu o quanto a vida era maravilhosa e deixou se levar pelas fofocas, pelas coisas destrutíveis, fazendo coisas que não eram boas e deixou o que era bom, não é mesmo? O que podia ter sido bom para você e para o outro, para o crescimento de quem estava do seu lado. E é isso, se você conhece alguém que faz algo assim, ou já percebeu, se deparou com uma situação assim, onde alguém falou alguma coisa e depois o que, que a vida fez? Devolveu a ela o que ela disse? Porque é assim, né? O que você fala hoje, cuidado, porque amanhã é você que vai ser falado, não é verdade? Sempre será assim. É a lei do retorno. E é isso que eu deixo aqui no vídeo de hoje pra você. Que as fofocas, as mentiras, as intrigas, deixa pra lá. Se alguém tá falando de você, deixa. Porque Deus sabe, não é mesmo? Existe alguém que sabe tudo de todos, que as pessoas não entendem, muitos não entendem, que pode não ser percebido aos olhos, mas aos olhos do invisível. Isso é muito percebido através das atitudes e do que acontece no depois. Pode ter certeza, porque o que reverbera, o que você faz aqui hoje, volta para você amanhã. E é isso que eu deixo no vídeo de hoje. A você que assistiu esse vídeo, meu muito obrigado, a minha grande gratidão e muito obrigado. Até o próximo vídeo.